Saudações ortopédicas, relaxa, pois agora é hora de molhar a garganta, esticar as canelas ou simplesmente tomar aquele café com uma torradinha na manteiga, ouvindo nosso café ortopédico. Nosso tema de hoje é fundamental para o estudo do residente inicial, residente sênior ou para o eterno residente que já se graduou há muito tempo, mas que deseja manter a mente afiada. Nosso cafezinho de hoje terá como tema Aprender a Aprender, que vai ser muito útil para estudar para o TEOT ou para a vida mesmo. Senta que lá vem história. Bom, a missão da nossa imersão de hoje é fazer uma varredura minuciosa na ciência da aprendizagem. A ideia é pegar o suprassumo da neurociência e aplicar direto na nossa rotina. Chega de ler horas a fio e esquecer tudo no dia seguinte, né? Com certeza. É um objetivo ambicioso, mas é super viável. O que a gente vai fazer aqui hoje é organizar e hierarquizar esse conhecimento sobre como o cérebro humano, de fato, processa as coisas. E tem muito mito envolvido, né? Muitos. Vamos conectar os pontos entre o esforço cognitivo, a biologia do nosso corpo e a técnica pura. Porque aprender não é um dom místico, sabe? Não é só sobre ter um QI alto. É um processo mecânico, então? Exato, fisiológico e previsível. Dá para otimizar muito e parar de desperdiçar energia à toa. Legal, vamos desempacotar isso. Para começar, a gente precisa bater de frente com o terror de quase todo mundo que estuda para o exame do TEOT ou qualquer prova difícil. Aquela ilusão de competência. Ah, falácia do estudo passivo. Esse é o contraste clássico entre o estado de ser aluno e o estado de ser estudante. Pois é, tem uma analogia das fontes que eu achei brilhante, que compara o estudante passivo a um balde furado. Não importa a quantidade de água ou de horas lendo o Campbell, por exemplo, que a gente coloque lá dentro. Se o método tem furos, a informação simplesmente vaza. O vazamento total. E um dado alarmante é que ficar relendo o texto e grifando o caderno gera no máximo uns 10% de retenção. Só 10%. É muito pouco, né? É o equivalente a assistir ao mesmo filme cirúrgico várias vezes. Nossa, verdade. A anatomia parece toda familiar ali na tela, mas isso não capacita a pessoa a pegar o bisturi e operar na vida real. De jeito nenhum. O que é fascinante nisso é a diferença neurobiológica entre aluno e estudante, que a galera acha que é sinônimo. E não é. Não mesmo. Ser aluno é coletivo, é passivo, é sentar na cadeira e receber a informação do professor. Quando a gente faz isso, o cérebro experimenta uma fluência de processamento. Fluência de processamento? Como assim? É aquela sensação de que a linguagem está clara, entra sem atrito, aí cria uma falsa sensação de domínio. A pessoa pensa, entendi perfeitamente a biomecânica dessa fratura. Mas compreender não é aprender, né? Exatamente. Ser estudante é um ato solitário. Exige forçar a engrenagem neural, fazer o cérebro suar um pouco. E essa postura muda até o endereço físico onde a informação vai parar na cabeça. Aquele estudo desesperado, regado a café na véspera da prova, vai para um lugar totalmente diferente do estudo ativo. Vai parar no sistema límbico, lá no hipocampo. E a gente pode imaginar o hipocampo como a memória RAM de um computador. Uma memória super volátil, então. Totalmente frágil e de curtíssimo prazo. E a ironia da biologia é que esse conteúdo não sobrevive a uma boa noite de sono. Sério? O cérebro apaga tudo dormindo. Ele faz uma faxina metabólica à noite, descarta o que não foi aprofundado e trata aquela enxurrada de dados da véspera como um spam neurológico. Spam neurológico é a definição perfeita. Então, o aprendizado real, aquele que salva o paciente na mesa de cirurgia, tem que sair do hipocampo e ir para o córtex cerebral. Isso mesmo, para o nosso disco rígido permanente. Só que a biologia não faz esse frete de graça. E aqui a coisa fica realmente interessante. Porque na medicina a gente trata o ato de estudar como algo puramente mental. Mas as fontes mostram que é um evento atlético. Um evento de alta performance. A gente tem que preparar o hardware do corpo antes de instalar o software do conhecimento. O famoso tripé de sono, alimentação e exercício. Agora eu preciso fazer o papel de advogado do diabo, tá? Manda. Falar em 7 a 9 horas de sono para quem está numa residência de ortopedia saindo de um plantão de trauma de 24 horas soa como piada de mau gosto. Como a biologia reage a isso?
Reage com uma queda drástica de performance. Infelizmente, o cérebro humano não lê a sua escala de plantão. Ele não dá desconto, né? Nenhum. O sono não é inatividade, sabe? É a fase metabolicamente mais ativa do aprendizado. É no sono profundo que acontece a consolidação sistêmica, É nessa hora que a memória viaja para o córtex. fisicamente transferida do hipocampo para o córtex. Se rola privação de sono, a capacidade de criar conexões novas despenca em até 40%. 40%. É tipo tentar salvar um arquivo gigante num notebook ficando sem bateria. Exato. E a alimentação entra aí também. Comer muita comida inflamatória no hospital faz o corpo desviar o fluxo de O sangue, sangue vai para a digestão em vez do cérebro. vai combater a inflamação e rouba a energia do córtex pré-frontal, que é a base do nosso raciocínio. Entendi. E tem o exercício físico também. Parece que é um super truque para compensar o cansaço, né? Sem dúvida. 20 a 30 minutinhos de aeróbico já disparam o fluxo de sangue no hipocampo. E melhor, liberam o BDNF. Que é o fator neurotrófico, certo? Isso, o fator derivado do cérebro. É literalmente um fertilizante neural. Deixa o terreno pronto para novas sinapses. Se a gente junta isso com um solzinho de manhã para regular dopamina e cortisol, temos a química perfeita. O melhor cenário possível para a mente. Mas vem cá, de que adianta um cérebro perfeitamente irrigado se, na hora de abrir o livro, o smartphone vibra a cada 3 minutos? A intoxicação digital hoje é o golpe final no foco. Ah, é uma covardia. Pensa que o cérebro humano evoluiu na savana africana, né? Ter um radar para novidades era vantagem de sobrevivência pura. Tipo, um barulho na folha podia ser um leão ou jantar. Exato. O que o celular faz é hackear esse circuito ancestral. Uma notificação dá aquele micropico de dopamina e sequestra a atenção. As estatísticas até dizem que a gente é interrompido a cada 3 minutos em média. E o mais grave é que a neurociência prova que o cérebro precisa de uns 23 minutos para voltar ao estado de trabalho profundo. Peraí, a matemática não fecha. Se a interrupção vem de 3 em 3 minutos e demoram 23 para recuperar, a pessoa nunca entra em imersão. Praticamente nunca. É por isso que exemplos históricos de hiperfoco assustam tanto hoje em dia. Tipo o estado de fluxo do Leonardo da Vinci. Ele passava horas dissecando um único membro para entender o músculo num silêncio absoluto. Ou o exemplo extremo de restrição do Malcolm X. Ah, na prisão. O cara copiou o dicionário inteiro à mão na cela, né? Página por página para dominar a linguagem. É o paradoxo da restrição. Ele não tinha nada além de papel, tempo e isolamento. E atingiu uma erudição absurda. Porque hoje a gente sofre do efeito Google. O cérebro sabe que o conceito anatômico está ali no buscador, então ele faz um descarregamento cognitivo. A gente meio que terceiriza a memória para a nuvem. Isso. Para economizar caloria, o cérebro recusa codificar o dado. Mas numa prisão, sem fuga digital, rola o inverso. O instinto de sobrevivência bate, né? Se não aprender, a mente definha. A restrição força a neuroplasticidade a rodar no máximo. Caramba! E isso nos puxa direto para a técnica central, que é a codificação ativa. O hardware está calibrado, o celular está longe. Na hora de olhar para a página, como é que se forma dendrito novo? O primeiro embate aí é entre o teclado e a caneta. Eu confesso que digito muito mais rápido. Mas neurologicamente, digitar é muito pobre. Teclar o A ou B exige a mesma mecânica. A informação vai para o HD do laptop e ignora o córtex. E escrever à mão faz o quê? É um ato motor complexo, sabe? Exige coordenar um monte de músculos da mão. E isso acende uma rede imensa no córtex motor e no cerebelo. Ah, porque desenhar as curvas da letra cria meio que uma textura tátil para a informação. Exatamente. Cria vários caminhos de acesso para a memória. Sensacional. E outra ferramenta que eleva a barra do esforço é a técnica Feynman, inspirada no ganhador do Nobel. A regra é implacável. Sim, o princípio é simplificar o complexo. Trazendo para o nosso mundo da ortopedia é pegar a fisiopatologia de uma epifisiólise do quadril e explicar usando palavras que uma criança de 5 anos entenderia. É um teste de fogo. Se a pessoa usa um jargão para disfarçar ou se começa a gaguejar, tá ali a exata lacuna do aprendizado dela. Mas eu lanço uma dúvida aqui. Precisa ter um colega de residência do lado ouvindo ou dá para falar sozinho e gravar um áudio? Dá tranquilamente para falar com um espelho.
A neurociência chama isso de professor invisível. Quem está escutando não importa nem um pouco. O que importa é o processo interno, então. Isso. Traduzir o pensamento em fala força o cérebro a organizar tudo de um jeito lógico. E isso levanta a diferença enorme entre reconhecer e evocar. Quando eu leio, eu reconheço. É confortável. É uma ilusão, né? Fechar o livro, encarar a parede e tentar construir o raciocínio clínico do zero, isso sim é evocar. Evocação pura. E gera a tal da dificuldade desejável. O cérebro só guarda aquilo que custa energia para ele produzir. Faz sentido. O famoso efeito de geração. Mas tem que tomar cuidado, né? Se for só sobre botar esforço extremo, um residente tenta devorar 3 tratados de cirurgia na mesma semana usando a técnica Feynman. Entra em colapso mental rapidinho. O pesquisador Justin Sung fala sobre a sobrecarga de teoria. Ele compara o cérebro como uma tigela, não é? Uma tigela com volume bem limitado. Se injetar um volume absurdo de conceitos novos de uma vez, transborda e o aprendizado zera. Qual é a regra geral para não transbordar essa tigela? Para cada 1 hora consumindo teoria nova, como ler ou ver aula, a pessoa deve dedicar 5 horas de prática funcional. Caramba, 1 para 5. Evocação, caso clínico, simulação. Essa prática constante é que pavimenta a via neural e libera o espaço para mais teoria. É quase igual treinar força na academia. Ninguém faz 10 horas de supino direto esperando o peitoral crescer lá na hora. O treino gera microlesão e no descanso a fibra reconstrói mais forte. Então aquela maratona interminável de horas na biblioteca não é só cansativa, é biologicamente inútil. A gente precisa de foco em blocos. A pesquisadora Barbara Oakland descreve bem isso com a ideia do modo focado e do modo difuso. O focado é quando o olho está pregado no livro decorando classificação, né? E o modo difuso é o relaxamento estratégico. Ir tomar uma água, olhar pela janela, andar um pouco. Por isso que a solução de um caso difícil às vezes cai do céu no meio de uma caminhada. Perfeito. O cérebro faz conexões amplas em segundo plano quando a atenção não está tão afunilada. E o tempo de foco tem um limite biológico, a regra dos 40 minutos. Exato. Expandir aqueles dendritos que fixam a memória consome enzimas. E o estoque de enzimas zera em 40 minutos de alta exigência. Passar disso sem o intervalo de 10 minutos é igual acelerar um carro sem óleo no motor. Vai fundir. Nossa! E nesses blocos de estudo, a estratégia ouro é a intercalação, o famoso interleaving. O erro é pegar a fisiologia óssea no sábado e estudar só isso até desmaiar. O ideal seria, sei lá, um bloco de fisiologia, pausa, depois biomecânica da marcha e depois cirurgia da mão. Isso, mudar o estímulo drasticamente. Mas espera aí, pular de galho em galho assim não cria uma baita confusão mental na cabeça de quem está estudando? Por incrível que pareça, rola o inverso. Horas no mesmo tópico jogam o cérebro no piloto automático. Ele prevê a próxima página e baixa a guarda metabólica. Mas ao trocar de matéria, você gera atrito. O cérebro tem que descarregar um contexto e subir outro inteirinho na memória de trabalho. Adaptação contínua. Essa fricção solidifica os caminhos neurais. E dominar esse foco intenso nos esbarra no efeito Bannister. A história da quebra de recorde na corrida. Sim. O Roger Bannister correu 1 milha em menos de 4 minutos, coisa que os médicos da época juravam que ia colapsar o pulmão dele, e depois que ele conseguiu, dezenas de outros atletas fizeram igual. Isso mostra que a simples crença altera a fisiologia. Se a pessoa acredita que consegue focar, o cérebro libera os neurotransmissores para facilitar isso. O mental puxando o biológico. E depois que absorve, tem o chefe final, que é a curva do esquecimento. Implacável, né? Se a informação não é revisada, metade dela simplesmente apaga da mente. Metade? E em quanto tempo? Em apenas 1 hora, mais ou menos. Meu Deus! A defesa contra isso é a repetição espaçada usando flashcards como Anki. Sim, o algoritmo do Anki força a memória de novo depois de 1 hora, depois no outro dia, na semana seguinte. Mas tem um ponto muito interessante aí, que é o método japonês. Eles ressignificam a falha de um jeito genial. É um abismo cultural. No Ocidente, o erro é deficiência. Gera nota vermelha e humilhação. E lá no Japão? Eles adotam o fracasso produtivo.
Eles fazem um teste de forma antecipada. A pessoa lê sobre tumor ósseo e, sem revisar, já tenta resolver questão na mesma hora. Mas vamos cair na real. Testar algo que acabei de ler gera uma taxa de erro gigante. Isso não frustra e paralisa o residente? É um instinto do ego reclamando. Porque o erro aí não julga a inteligência, ele funciona como radar pontual. Como assim, radar? Quando a pessoa erra, tentando evocar, o choque ativa a amígdala no cérebro. Cria ganchos cognitivos muito fortes. Ah, o cérebro entra em alerta máximo. Isso. Segundos depois, quando ela confere o gabarito e vê o certo, a informação se funde com aquele pico emocional do erro. A retenção vai lá em cima. É usar o erro como feedback gratuito e imediato. Exatamente. Marca aquele dado como crucial para sobrevivência em provas futuras. E isso casa demais com a filosofia Kaizen, que é focar em melhorar 1% ao dia, em vez de devorar um tratado num final de semana. E com o conceito de Bankai, de fragmentar. Pegar um bloco gigantesco, tipo a anatomia do plexo braquial, e quebrar em pedacinhos. Estudar só a raiz de C5 até não aguentar mais, para depois avançar. Reduz muito o pânico e o estresse. E para colar tudo isso na memória de longo prazo, a arma definitiva é a memória visual e narrativa. Porque a gente é péssimo em decorar a palavra solta, né? A evolução não nos treinou para decorar código de barras ou número aleatório. Treinou a gente para lembrar onde tinha comida e de histórias sobre quem era amigo ou inimigo. Por isso, associações bizarras funcionam tanto. Tipo para lembrar o pi, 3, 14, 15, 9. Em vez de repetir igual robô, a pessoa cria uma história visual. Imagina só uma casa esquisita. Lá moram 3 irmãos. O do meio tem 14 anos, o mais velho tem 15 e o caçula tem 9. A imagem fixa muito rápido. Ou os ossos do carpo, escafoide e semilunar. Imagina um barco batendo numa lua no meio de um acidente ridículo. É a codificação elaborativa. Ativa o córtex visual e os centros de linguagem e emoção tudo junto. Aquele dado cria tantas raízes no cérebro que o esquecimento não consegue mais arrancar. Incrível. Torna a informação parte da sua teia natural de experiências. Olha, isso tudo puxa um pensamento final super provocativo sobre o que a gente desempacotou hoje. Qual? Se a neurociência prova com dados de ressonância e biologia pura que a gente aprende melhor com sessões curtas, pausas, muito sono, exercício aeróbico e que o erro precoce é fundamental. Fatos irrefutáveis. Fatos. Então não é perturbador demais olhar para o sistema tradicional de formação médica, principalmente as jornadas desumanas de residência? A gente estruturou o sistema operando na contramão total da natureza. Exato. Horas e horas de passividade, punição severa ao menor erro do residente, suprimindo esse fracasso produtivo e ainda por cima romantizando a privação de sono crônica como se fosse um rito de passagem heróico. E exigem que a mente grave técnica cirúrgica complexa nesse estado. É biologicamente bizarro. Fica essa reflexão urgente sobre como o ensino médico está desalinhado da nossa máquina biológica. Algo para remoer bastante antes do próximo plantão. O papo tá bom, mas a pausa terminou. É hora de voltar aos estudos ou ao trabalho. Por enquanto é só, pessoal. Hasta la vista. We will be back.